Meus pais fizeram um acordo com um demônio para que pudesse ter um filho. Apenas o primeiro pertencia a eles. Minha mãe tinha uma pequena figura de pedra que ela mantinha em sua mesa de cabeceira. Me assustei na primeira vez que a vi. Semelhante a um homem, mas não muito humano, a figura estava sentada com os joelhos contra o peito, com olhos tímidos e um sorriso maligno. Parecia não ter pescoço, até que mamãe o virou para me mostrar a estátua de pedra. Papai ficou em um canto nos observando. Quando fiz uma cara de assustado, ele passou a mão tranquilizadora pelas minhas costas. Está tudo bem, filho. Não vai te machucar. Seguimos todas as suas regras. Eu odiava olhar para ele, mas todas as noites mamãe me dizia para me ajoelhar e sussurrar a oração que se gravou em minha imaginação. Todo o nosso sangue e ossos pertencem a você. Sorte que sabemos que você é verdadeiro. Fazemos as coisas que os outros não fariam. Mamãe me ensinou a dizer essas palavras no meu 5º aniversário, antes mesmo de eu saber ler ou escrever. Eu me sentava de joelhos em um quarto escuro com as mãos em concha e olhava para seus olhos abertos, que eu tinha a impressão que às vezes se moviam. Eu pensei que era apenas coisa da minha imaginação. A adoração a Zé exigia pouco de nós. Enquanto os amigos estavam na igreja e liam a Bíblia, nós mantínhamos uma estátua em um quarto escuro e orávamos uma vez por dia. Não tínhamos que fazer mais nada, apenas isso. Naquele ano, mamãe engravidou de meu irmão mais novo e expressou sua gratidão a Zé, uma noite soluçando incontrolavelmente enquanto orava. Eu não tinha ideia naquela época, mas mamãe era estéril e os médicos diziam que sua gravidez era um milagre. 8 meses depois, ela deu à luz Jota em casa sem enfermeira. Continuamos as orações como de costume, porém agora ela cortava um pouco do cabelo de Jota e o colocava na frente da estátua de Zé. Eu me perguntava, por qual razão ela faria isso? Enquanto orávamos, tive a impressão que os olhos de Zé estavam olhando para o tufo de cabelo do bebê. O nascimento de meu irmão não mudou muita coisa em nossas vidas, exceto por esta adição à nossa oração de noite. Todas as noites, mamãe cortava um pouco do cabelo de Jota e sentava-se com papai e eu para orarmos. Fiquei mais velho e o ritual continuou. Meus pais amavam Jota. Mamãe costumava falar sobre como cada dia era um presente e devemos ser gratos porque uma tragédia pode acontecer a qualquer momento. Ao contrário de mim, enquanto crescia, Jota recebia tudo de novo na loja. Ele começou a ser um pouco mimado, mas nunca travesso ou incontrolável. Ele estava sempre feliz, sorrindo e fazendo graça, como dançar em sua cadeira no jantar. Mamãe ria com lágrimas nos olhos. Papai ficou emocionado, mas via que seus olhos estavam vermelhos. Eles sempre pareciam estar chorando quando tinham todos os motivos para serem felizes. Eu presumia que era assim que os pais agiam com um segundo filho. A diferença entre minha educação e a de Jota também se tornou aparente de outras maneiras. Quando ele aprendeu a dizer suas primeiras palavras, perguntei à mamãe se eu poderia ensiná-lo sobre Zé, mas para minha surpresa, ela olhou para mim e disse, você nunca pode contar a ele sobre isso. Mesmo quando ele fizer 5 anos? Mesmo assim, disse ela, e continuou dobrando a roupa. Depois de fazer Jota dormir, todos nós orávamos, no quarto onde meus pais mantinham a estátua de Zé atrás de uma porta trancada. Eu nunca entrei lá. Numa determinada noite, nós nos ajoelhamos, como de costume. Mamãe colocou um pedaço do cabelo de Jota diante de Zé. Então oramos.
Todo o nosso sangue e ossos pertencem a você. Sorte que sabemos que você é verdadeiro. Fazemos as coisas que os outros não fariam. Quando chegamos à linha final, mamãe se dissolveu em lágrimas. Papai, ajoelhado ao meu lado, estendeu a mão ao meu redor para esfregar seu ombro. Está tudo bem, ele sussurrou. Mamãe balançou a cabeça. Eu sou uma mãe terrível. Olhei para a estátua de Zê com as mãos ainda entrelaçadas. Seus olhos se fixaram nela e seu sorriso parecia mais largo do que o normal. Finalmente terminamos nossas orações. Papai trancou a porta e eu fui para a cama. Logo Jota começou a falar como um menino saudável de sua idade e descobri como um bebê lentamente pode se tornar uma pessoa cheia de personalidade. Por que o cabelo da mamãe é comprido? Disse Jota. Porque ela é uma menina, eu disse. Eu nunca vi uma garota com cabelo curto antes. Como fica longo? Ele simplesmente cresce e então ela o corta de vez em quando. Por que meu cabelo não cresce? Porque quando você vai dormir, mamãe corta para você. Por que dói quando é cortado? Não, porque... Eu fiz uma pausa. Porque é mais fácil. Ela corta seu cabelo quando você dorme também? Sim. Ela corta o cabelo do papai? Sim. Ela corta de todo mundo. Agora pare de fazer perguntas. Nossos pais planejaram uma grande festa para o 5º aniversário de Jota. Todas as suas festas foram extravagantes ao ponto do excesso. Este deveria ser ainda mais elaborado. Mas mamãe parecia cada vez menos feliz à medida que o aniversário se aproximava. Ela vivia à beira das lágrimas e teve que se forçar a sorrir. Papai tinha olhos vermelhos e úmidos sempre que Jota o abraçava ou beijava. Eles passavam horas lendo para ele todas as noites. Eu não dividia um quarto com Jota, mas nosso banheiro estava conectado. Se eu deixasse a porta aberta, poderia ouvir suas vozes. Uma noite, mamãe contou a ele uma história incomum. Você não precisa de um livro? Não, isso está tudo na minha cabeça, disse mamãe. Eu ouvia da minha mesa enquanto estava desenhando. Era uma vez um maquinista. Ele tinha um trabalho muito difícil. Ele tinha que dirigir o trem e manter todos os passageiros seguros. Ele tinha o trem por muitos anos e nunca teve problemas. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Eu ouvi Jota perguntar: esta é uma história assustadora? Sim, é um pouco assustador, mas acho que você deveria ouvir. Tudo bem. Mamãe continua. A coisa terrível que aconteceu foi que alguém estava amarrado nos trilhos, como naqueles velhos filmes de faroeste. Você sabe do que estou falando? Silêncio enquanto Jota provavelmente confirmava. Bem, um cidadão inocente estava amarrado nos trilhos. O maquinista teria que puxar uma alavanca para mudar de rumo e ele teve tempo suficiente para fazê-lo. Mas então ele descobriu que havia outro problema. A outra pista tinha 3 pessoas amarradas no trilho. Ele não poderia parar o trem? Não, o trem não pode parar a tempo. Demora muito. Ele só tem tempo suficiente para decidir se vai puxar a alavanca ou não. E se ele puxa, 3 pessoas morrem. Isso. Apenas uma pessoa morre se não puxá-la. Eu não gosto dessa história. Eu também não gosto muito. Vamos ler uma outra história? Eu sei que é assustador, Jota, mas é importante. Eu quero saber o que você faria. Eu não gosto de pensar nisso. Podemos ler Os Coelhinhos Fazem Sopa em vez disso? Sua voz tinha um tom trêmulo. Eu vou ler depois que você me der sua resposta. Eu prometo. Na minha mente, a coisa certa a fazer parecia óbvio. Não puxe a alavanca e salve as 3 pessoas. Mas não tinha a sensação normal de ser a coisa certa. Deveria ser certo não importa o que, mas não era.
Eu nunca ouvi dos meus pais uma história como essa. Acho que sei o que fazer, sussurrou Jota, mas ainda parece errado. Sim, eu sei o que você quer dizer. Acho que a maioria das pessoas concorda com você. Eu concordo com você. É triste para o garoto que precisa morrer pelos outros 3. Sim, ainda é triste para ele, mas 3 pessoas viverão se ele morrer. E sobre os pais dele? Eles ficarão arrasados, mas se sentirão orgulhosos ao saber que seu filho salvou a vida de 3 outras pessoas. Houve um longo silêncio até que mamãe disse: às vezes, fazer a coisa certa não é a coisa certa para todos. Você só precisa escolher a mais correta. Jota teve dificuldade para dormir naquela noite, como era de se esperar. Meus pais ficaram com ele até depois da meia-noite. Quando ele finalmente adormeceu, papai me chamou para as orações. Desculpe por mantê-lo acordado até tarde, disse ele, mas você sabe que é importante. Papai destrancou o quarto e nos ajoelhamos à luz de vela, dizendo as palavras que sempre dizíamos olhado para Z, e tive a impressão que seus olhos se moviam. Mamãe colocou o cabelo de Jota diante de Z em meio a lágrimas, enquanto sussurrava: todo o nosso sangue e ossos pertencem a você. Felizes somos nós que sabemos que você é real. Fazemos coisas que outros não fariam. O 5º aniversário de Jota se aproximava e comecei a ouvir ruídos no andar de baixo naquela época, vindo do quarto trancado, e começava depois que papai e mamãe dormiam. Algo andava de um lado para o outro lá dentro. Eu ouvia do topo da escada, aonde fiquei ouvindo e me questionando se deveria acordar meus pais. Eventualmente, os ruídos paravam e eu ia para a cama. Deitado em minha cama, comecei a imaginar a estátua de Z, com seus joelhos dobrados, olhos curiosos e um sorriso maléfico. Eu visualizava seu pescoço longo e costelado, que parecia um terceiro braço com uma cabeça na ponta, desenrolando-se lentamente e avançando como uma cobra. Eu me perguntava se mamãe ouvia Z, ou seja lá o que fosse aquilo, se movendo no quarto trancado, porque ela chorava mais do que o habitual durante nossas orações. Minha mãe certa vez me disse: você sabe por que fazemos o que fazemos? Eu balancei a cabeça sem entender. Ela sussurrou: é tudo por você. Tudo isso é por você, e só por você. Eu perguntei sobre Jota, sentindo algo duro e doloroso na minha garganta. Ela respondeu que amavam Jota, mas não faziam isso por ele. Olhei para o papai, confuso. Eles me pediram para prometer que, acontecesse o que acontecesse, eu não contaria a ninguém. Perguntei por quê, e papai respirou fundo, dizendo que isso o deixaria com raiva. Olhei por cima do ombro para o quarto trancado e senti os pelos de todo o meu corpo se arrepiando. Papai sussurrou que tinham feito uma promessa há muito tempo e precisavam mantê-la. De repente, uma quarta voz veio da escada. Jota estava perto do topo, agachado para nos ver, e perguntou que promessa era aquela e se podia saber. Mamãe, com uma voz sorridente, disse para ele ir para a cama, explicando que estávamos apenas prometendo que todos dormiríamos mais cedo a partir de agora. Mamãe conduziu Jota de volta para o quarto dele. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Jó perguntou novamente por que estávamos juntos no escuro na noite anterior. Mamãe perguntou se ele tinha sonhado isso, mas Jó insistiu que tinha nos visto. Mamãe disse que ele devia ter tido um sonho estranho enquanto nos servia ovos, sem olhar para nenhum de nós. Eu apenas olhei para o meu prato. Mamãe repetiu que era apenas um sonho, enquanto começava a lavar a frigideira.
Na última noite em que vi meu irmão, ouvi algo fazendo barulhos no quarto trancado. Isso aconteceu no 5º aniversário de Jota. Acho que foi a maior festa que qualquer garoto da idade dele já teve. Fiquei chocado ao ver até onde meus pais foram, enquanto tentavam não chorar. Mamãe começou a chorar na frente de todos os convidados várias vezes. Ela havia acabado de entregar um presente a Jota quando as lágrimas começaram a rolar pelo rosto. Jota olhou confuso, sem saber se deveria abrir o presente ou não. Estão crescendo tão rápido, sabe? Mamãe disse, enxugando o rosto. Jota foi dormir naquela noite em êxtase com os presentes recebidos. Provavelmente ele era o garoto mais feliz do mundo. Acho que meus pais pretendiam que fosse assim desde o início. Era para que ele se sentisse melhor sobre o que aconteceria a seguir. Mamãe chorou histericamente durante nossas orações depois que Jota adormeceu e continuou chorando na cama até tarde. Por volta das 3 horas, algo se moveu no andar de baixo, no quarto trancado. Saí da cama para espiar o topo da escada e vi a porta do quarto fazendo barulho. Pensei ter visto uma sombra negra flutuando lentamente pelo ar e entrando na cozinha. Pulei para longe da escada, corri para o meu quarto e pulei na cama, mas por muito tempo não ouvi nada. Tudo o que podia ouvir era minha própria respiração e eu lutava para manter o silêncio. A escada começou a ranger. Mamãe estava chorando do outro lado do corredor em seu quarto. Papai falou para mim: "Fique no seu quarto, filho, não saia." A coisa chegou à minha porta e parou. Mantive minha cabeça sob os cobertores, tremendo e suando. Com os olhos fechados, algo se moveu em direção à frente da minha cama. Senti uma leve pressão nos cobertores que cobriam meus pés. Algo quente e úmido até roçou contra minha coxa. Então, lentamente, se afastou e lembrei dizer: "Finalmente, ouvi a coisa saindo." Eu fiquei sob os cobertores. Estando aquela coisa no quarto ou não, eu me recusei a verificar de qualquer maneira, mas continuei ouvindo. Passos no corredor e seguiram em direção à porta de Jota e pararam novamente. Por coincidência, Jota sempre dormia com a porta aberta. Jota chamou pela mamãe. Eu podia ouvi-lo através do banheiro conectado. Continuou e continuou a gritar, mas ninguém foi. Ele tentou chamar o papai. Papai não foi. Então ele me chamou. Finalmente a voz do papai interrompeu. "Se não dermos o que quer, ele nos matará em vez disso. Você entendeu? Ele nos matará." Em vez de correr para ajudar, fiz algo imperdoável. Fechei a porta do banheiro que conectava nossos quartos. Os gritos ficaram abafados e voltei para a cama. Coloquei os cobertores sobre mim e fechei os olhos. Não muito depois, os gritos pararam. Em algum momento, acho que a coisa se moveu de volta pelo corredor e desceu as escadas. Fiquei acordado até de manhã, com os olhos fechados, suando no ar quente abaixo do cobertor. Eu só coloquei minha cabeça para fora quando ouvi pássaros cantando e respirei fundo. Mamãe não saiu do quarto naquele dia. Papai cozinhou para mim e comemos em silêncio. Depois do pôr do sol, mamãe desceu as escadas. Precisávamos orar. Ajoelhamo-nos em frente à estátua com o cabelo do meu irmão ainda na frente de Zé e dissemos o de sempre: "Todo o nosso sangue e ossos pertencem a você. Sorte que sabemos que você é verdadeiro. Fazemos as coisas que os outros não fariam." Saindo da sala, papai trancou a porta e mamãe colocou as mãos nos meus ombros, olhando-me diretamente nos olhos. "Você entende agora? Isso foi tudo para você." Eu não disse nada. "Você nunca pode parar de orar", disse papai. "Entendeu? E nós também não." E eu nunca mais fiz isso.
Depois disso, parece que todos esqueceram de Jota. Nunca mais meus pais falaram dele, agiam como se ele nunca tivesse existido. Perguntei a amigos, aos meus tios e avós, mas ninguém sabia do que eu estava falando.